O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos no mês de agosto, quando a Igreja no Brasil costuma refletir melhor, propor a todos os cristãos, indistintamente do estado de vida, o valor do chamado de Deus, o valor da vocação. Nem a propósito, o trecho do Santo Evangelho que acabamos de ouvir nos fala disso. Os discípulos diante do Senhor, que perguntam qual é a sorte deles por o terem seguido. O seguimento de Jesus se faz nos vários estados de vida que convém ao cristão, seja o mais frequente ou o mais comum, a vocação do leigo, a vocação ao matrimônio, seja a vocação à vida consagrada, que é um aprofundamento do santo batismo, seja a vocação à vida presbiteral, a vida do sacerdote, que se expressa em 3 graus: o diaconato, o presbiterato, o padre, e o episcopado. São estas vocações a partir do sacramento da ordem. O leigo casado, o sacramento do matrimônio, e o consagrado, a consagrada, o religioso, a religiosa. Esses não possuem um sacramento particular, mas é o batismo que funciona na sua mais bela expressão. A nossa vida é sempre um chamado. Deus nos chama todo dia. E seja a vocação do casado, como a vocação do religioso, como a vocação do padre, todo o tempo precisa ser nutrida, regrado, precisa ser redescoberto, precisa ser lustrado, precisa ser renovado todos os dias. E tudo isso é resultado da misericórdia de Deus. É Jesus que chama. Nós vamos ter
A partir de amanhã, terça, quarta-feira, quinta e sexta, eu vou apresentar para vocês 3 pregações sobre as vocações. Amanhã falarei sobre a vocação à existência, à vida, nós chamados a viver. Quinta-feira falarei sobre a vocação à fé, chamados a sermos cristãos. E na sexta-feira falarei sobre a vocação cristã que se expressa então no matrimônio, na vida consagrada e no sacerdócio. Tudo isso em preparação para a comemoração de sábado. Sábado, eu e o meu colega de turma, Padre Luiz Carlos Gonçalves, festejaremos 25 anos de padre e vamos celebrar aqui às 17 horas. Portanto, esses dias são de nossa preparação para esse momento de graça de Deus, perseverar no casamento, perseverar na vida religiosa, perseverar na vida sacerdotal, 25 anos. E pedindo de Deus a perseverança para o resto da vida. Como diria Santa Teresinha de Jesus, até o dia que vós tiverdes determinado, Senhor. Eu e meu colega Padre Luiz Carlos somos assim. Ele é moreno e eu sou de aparência cabocla, como todos vocês sabem. Poderíamos dizer um preto e um índio. Nós fomos educados pelos padres barnabitas. Nós recebemos a melhor formação que um jovem possa receber para tornar-se religioso e padre. Nós recebemos a educação dos padres italianos. Nós fomos estudar em Roma, no Seminário Internacional da nossa ordem. Estudamos nas melhores universidades de Roma. E lá alcançamos o grau do mestrado. Meu colega em teologia espiritual e eu em teologia dogmática. E nós, depois de terminados os estudos, voltamos para a nossa terra natal. Tinham me oferecido 2 propostas. Um barnabita alemão perguntou se eu queria ir fazer o doutorado na Alemanha. E um barnabita que lecionava na Universidade Urbaniana disse que ia ter o concurso para professor assistente de teologia. Eu declinei, agradecendo ambas ofertas, e disse, talvez noutra ocasião. Agora o meu coração pede que eu volte para minha terra. Um professor de Sagrada Escritura tinha dito, vocês vieram aqui para aprender a teologia, aprender a Sagrada Escritura, para voltarem às suas terras, para traduzir, transmitir aos vossos povos aquilo que aprenderam, a verdade de Deus. Para isso estão aqui. Eles, os vossos povos, não vieram a Roma e não virão nunca estudar. Não é possível. Mas vocês vieram aqui para aprender e para lá transmitir a eles, honestamente, aquilo que aprenderam. É vossa obrigação. Vocês devem fazer isso. Meus irmãos e irmãs, quando nós contemplamos o mistério da Igreja, que se expressa na beleza das raças, das tradições, presente no mundo inteiro, nós experimentamos a beleza dessa Igreja conduzida pelo Espírito Santo. É o mesmo Espírito que faz com que a Igreja floresça em todas as partes do mundo.
um sábio ou um entendedor, uma grande autoridade do comunismo ateu, disse certa vez que só duas forças sobreviveriam no mundo: o comunismo e a Igreja Católica, porque são as duas instituições que pegam o filho da lavadeira e, através da preparação, os transformam em príncipes. Ou seja, lhes oferecem condições para se desenvolverem, para fazerem com que as suas capacidades e as suas potencialidades se expressem. Como nós sabemos, ele errou, porque o que é que resta hoje do comunismo ateu? Uma sucataria, porque o comunismo ateu fracassou. Ninguém hoje mais se liga nisso. E, no entanto, a Igreja Católica prossegue na verdade daquilo que um dia Stalin disse. E nós, mais uma vez, contemplamos aqui a beleza da nossa Igreja, que, através do Espírito Santo, através dos seus legítimos pastores, e olhem só, através da participação, da caridade dos seus fiéis, leva adiante a missão que Jesus lhes confiou. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Por isso, ide e anunciai o Evangelho a toda a criatura, fazei discípulos a todas as gentes. Deus é maravilhoso porque Ele chama-nos a participar da sua missão, chama-nos a participar da sua mesma vida e nos mostra, através de sinais, que isso é verdade. Portanto, gostaria de apresentar a minha pessoa e do meu colega, Padre Luiz Carlos, como um testemunho vivo dessa igreja que se renova, porque acredita nos seus filhos, lhes proporciona a oportunidade e, graças a Deus, o mesmo Espírito nos faz, nos tem feito, nos fez e há de continuar a fazer-nos perseverantes. Para encerrar esta reflexão, eu gostaria de me recomendar, como o Papa Francisco ensinou-nos a fazer. Rezem por mim. Um instante de silêncio para a nossa interiorização da palavra e da mensagem.